Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que tá sempre falando de filmes, livros e séries, alguns dias focados em horror e terror, mas em outros focados numa fantasia mais light. E hoje a gente vem falar de uma fantasia bem família que com certeza te divertiu muito aí nas sessões da tarde da sua infância e que agora retorna com uma repaginada aos cinemas na pele de Robert Downey Jr., interpretando o famoso personagem Dr. Dolittle. Eu assisti o novo filme Dolittle a convite da Universal e eu não vou dar spoilers nesse vídeo, mas eu posso dizer que eu entendo por que o pessoal lá fora principalmente não tá gostando tanto do filme. Ele é um filme que aposta numa aventura mais família, que entrega uma comédia que vai agradar mais um público infantil e adolescente do que um público adulto. Mas na minha opinião, apesar do filme não ser maravilhoso, eu acho que ele entrega a mesma coisa que os filmes do Dr. Dolittle sempre entregaram pra gente. Um filme de sessão da tarde bem de boa pra assistir com a família. Mas esse aqui não é um vídeo de crítica do filme, pelo contrário, nesse vídeo aqui nós vamos muito além desse filme de 2020 e vamos falar da origem do personagem e da história original das suas aventuras. Porque o que muita gente não sabe é que esse personagem na verdade faz parte de uma série de livros do autor Hugh Lofting e que tanto a versão do Ed Murphy de 98 quanto a versão de 2020 são adaptações diferentes dessas obras literárias. Se você curte vídeos tipo esse contando a origem literária de personagens de fantasia, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bora lá então! A história do Dr. John Dolittle é contada ao longo de 13 livros que foram escritos pelo autor britânico Hugh Lofting entre 1920 e 1948, e mais 2 livros extras também que foram publicados depois da morte dele, com conteúdo que ele tinha deixado escrito antes de morrer. A origem do personagem é contada principalmente no primeiro livro, A História do Dr. Dolittle, publicado em 1920. John Dolittle era um garoto que nasceu na vila fictícia de Puddleby, na Inglaterra, e sempre teve um amor sem igual por animais. Ele estudou bastante e conseguiu se tornar um médico respeitado e começou a ganhar muito dinheiro ali na vila atendendo pacientes humanos num consultório que ele montou na sua própria casa. Depois da morte dos pais dele, a casa da família tinha ficado para ele e para sua irmã Sarah, e os dois cresceram, se tornaram adultos e nenhum dos dois se casou. Então eles continuaram vivendo ali na casa, o John recebia ali os seus pacientes e estava tudo certo. Acontece que o John, ainda bem jovem, tinha um hobby de criar animais de estimação, e essa paixão incontrolável dele cresce com o passar dos anos, ao ponto dele começar a criar dezenas de animais dentro de casa, animais de todos os tipos. E esse excesso de animais criado dentro de casa começa a afastar a clientela dele, porque nenhum humano quer ser atendido numa casa lotada de animais por todos os cantos. E isso quase leva o John e a sua irmã à falência. Mas é então que o John, ao passar dos anos, desenvolve uma habilidade com a ajuda da sua papagaia chamada Polinésia. A Polinésia conhece a língua de quase todas as espécies de animais e ela ensina esses idiomas para o John. Ele aprende a se comunicar com centenas de animais diferentes então e percebe que talvez a solução esteja em mudar sua carreira da medicina para veterinária. O consultório veterinário do Dr. Dolittle vai muito bem ali na vila, afinal todos os donos de animais adorariam levar os seus bichinhos num médico que consegue se comunicar com eles. E isso faz com que o John comece a ganhar muito dinheiro, até que ele decide adotar um crocodilo para sua casa. Sim, o crocodilo passa a viver ali como um integrante da família e isso não é visto com bons olhos por ninguém e faz com que o John perca quase todos os seus clientes. A irmã dele perde a paciência com aquele bando de animais em casa e se muda dali na intenção de se casar e viver num lugar sem crocodilos. E o John passa a contar com a ajuda dos seus amigos do reino animal para sobreviver à sua quase falência. É então que os animais começam a espalhar boca a boca a notícia desse doutor que fala com eles e logo a fama do Dr. Dolittle entre o reino animal se espalha mundialmente. A partir daí então, ele passa a viver algumas aventuras, sempre acompanhado pelo seu grupo de animais.
A primeira delas é quando ele é recrutado para viajar para a África para curar uma epidemia de macacos. Como ele está sem dinheiro, ele precisa pegar um navio emprestado e conseguir doações de suprimentos, e leva como tripulação do navio os seus próprios animais, que o ajudam a navegar. Só que eles naufragam a caminho, eles são sequestrados, muita coisa dá errado, até que ele consegue ajudar os macacos da África, cura eles da epidemia e, em retribuição, os macacos ajudam ele a encontrar a espécime mais rara do mundo, a Pushmi-Puyo. Gente, é muito divertido falar esse nome. Pushmi-Puyo. Pushmi-Puyo. Muito massa. A Pushmi-Puyo é um cruzamento de uma gazela com um unicórnio que resulta numa espécie de duas cabeças. Uma cabeça para trás e a outra para frente. O Dolittle encontra uma Pushmi-Puyo com a ajuda dos macacos, se comunica com ela e ela aceita ir com ele para a Inglaterra para ajudar ele a sair da falência, já que ter essa espécie raríssima com ele, com certeza iria lhe render um bom dinheiro. Só que, galera, uma coisa sobre essa história que é muito importante eu mencionar aqui é que esses livros do Dr. Dolittle são aquele tipo de literatura que se tornou um clássico e que, sim, merece reconhecimento, mas que também merece muita atenção, porque naquela sociedade conservadora e preconceituosa da época, o Hugh Lofting colocou nas suas obras vários conceitos de cunho racista e xenofóbicos. Nesse primeiro livro, por exemplo, no meio dessa viagem à África, tem um momento em que eles são sequestrados por um reino africano e o príncipe desse reino decide dar um navio para o John Dolittle, desde que ele o ajude a se tornar branco, porque ele quer ser branco e belo como os europeus. O modo como o autor descreve os africanos, principalmente os que vivem em sociedades tribais, e o modo como ele descreve povos indígenas em alguns livros seguintes é muito problemático, então é muito importante ressaltar que essas histórias originais do Dr. Dolittle devem ser lidas hoje em dia com toda a atenção do mundo, para que não se normalize aí esse tipo de ideia retrógrada. Mas, como nós vamos falar daqui a pouquinho aqui nesse vídeo, felizmente alguns avanços foram feitos para tentar limpar essas ideias racistas nas futuras adaptações do personagem. No final dessa primeira aventura, então, o John Dolittle e a sua tripulação de animais voltam para casa junto com a Pushmi-Puyo, e o John ganha muito dinheiro levando ela para viajar junto com um circo, até que ele enriquece e leva ela junto com os outros animais de volta para sua casa lá na vila de Puddleby. Depois dessa luta contra a falência aí, as aventuras dele com seus animais continuam nos livros seguintes. O segundo livro se chama As Viagens de Dr. Dolittle, e ele é praticamente o livro mais famoso de toda a coleção, tanto que o filme de 2020 com Robert Downey Jr. é baseado principalmente nele. A história começa sendo narrada pelo personagem Tommy Stubbins, que era um garoto que encontrou um esquilo gravemente ferido e levou esse esquilo para ser socorrido pelo Dr. Dolittle, que era famoso ali na vila por saber se comunicar com os animais. Lá na casa do doutor, o Tony conhece os animais que ajudam ele e fica muito intrigado em ver como os animais cuidam da casa dele, ficando amigo da pata Deb Deb, do cachorro Jeep e da papagaia Polinésia. O John meio que adota o Tommy como seu aprendiz e a Polinésia começa a educar o menino, ensinando para ele as línguas das diferentes espécies de animais. O John então consegue um navio e está prestes a levar os seus animais junto com o Tony e um eremita chamado Luke numa expedição, mas aí eles recebem uma notícia do Bob, o cachorro do Luke, de que o Luke foi preso por um assassinato que ele não cometeu. E aí tem um lance muito massa lá de que o cachorro Bob foi uma testemunha desse assassinato, ele é uma prova de que esse eremita Luke é inocente, e aí o Dolittle é levado para o tribunal como tradutor oficial do cachorro, para traduzir o que o cachorro está dizendo para os juízes, para enfim conseguir comprovar a inocência do Luke. E funciona, os juízes veem que a história do cachorro é verdadeira. Depois disso, o doutor recebe a notícia de um pássaro roxo do paraíso de que o filho de um amigo dele chamado Long Arrow está desaparecido numa ilha chamada Ilha do Macaco Aranha. No trajeto até essa ilha, eles passam por uma ilha da Espanha onde o Dolittle convence alguns toureiros a fazer uma aposta com ele de que se ele derrotar todos eles, eles vão parar com as touradas. Só que aí, é óbvio, ele conversa com os touros secretamente e convence os touros a ajudar ele, e
eles enganam os toureiros, abolindo as touradas ali da ilha. Depois disso, eles chegam na Ilha do Macaco-Aranha, encontram o tal Long Arrow que eles estavam procurando, e o Dr. Dolittle ajuda os habitantes ali da ilha, que estavam muito preocupados porque a ilha estava se movimentando, indo cada vez mais para o sul, se afastando da América do Sul, e ela ia acabar se perdendo aí, se afastando demais para o meio do oceano. Aí então o doutor pede ajuda para algumas baleias para que elas empurrem a ilha de volta para o lugar certo. Tá. O doutor ajuda ainda mais os habitantes da ilha, ajudando eles a vencer uma batalha contra os seus rivais, usando um exército de pássaros que ele convoca para afastar os inimigos desses habitantes aí. E depois de tanta ajuda, a galera dessa ilha acaba coroando o Dr. Dolittle como rei deles. Ele fica ali reinando na ilha por alguns meses, até que ele consegue a ajuda de um raríssimo caracol gigante do mar, que leva ele e a sua tripulação de volta para casa em cima do seu casco gigante. Ok, galera, embora eu tenha contado de forma bem resumida, tendo entendido a história desses dois primeiros livros da série do Dr. Dolittle, vocês já conseguiram captar a ideia do que acontece nos outros 13 livros que nós temos aí. Todas as histórias de todas as aventuras do John Dolittle consistem nele se metendo em missões, aventuras, expedições, mistérios, sempre recebendo a ajuda de animais por onde ele passa e ajudando esses animais em troca. Então, em alguns dos livros, o Dr. Dolittle atua mais como médico mesmo. Já em alguns, ele tem que usar um lado mais detetive dele para investigar mistérios e crimes. E em outras, ele tem que usar um lado mais Indiana Jones aí para sobreviver a algumas aventuras e explorar terras desconhecidas. Enfim, o Dolittle fica famoso pra caramba, mas sempre colocando a amizade e o bem-estar dos seus animais em primeiro lugar. Depois de todos esses livros, então, a popularidade do personagem resultou na primeira adaptação dele para o cinema no ano de 1967, com o filme O Fantástico Dr. Dolittle, que era um musical bem no estilo Mary Poppins, estrelado pelo ator Rex Harrison. Esse musical adaptava partes do primeiro e do segundo livro principalmente, mas ele ficou conhecido mesmo na época nem tanto pela sua história, mas sim pelas suas músicas. Uma das músicas inclusive venceu o Oscar de 1968 como melhor canção original. E na época o filme levou também o Oscar de melhores efeitos visuais, pois para a época as técnicas usadas para inserir os animais no filme e algumas cenas mais fantásticas como a do caracol gigante e principalmente a cena das baleias empurrando a ilha eram muito bem feitas e impressionavam demais a galera. Mesmo que hoje em dia a gente olhe para essas cenas e ache elas bem ruinzinhas, na época era o que tinha de melhor em efeitos visuais. Mas enfim, mesmo que esse filme tenha ganhado 2 Oscars, ele foi um fracasso de bilheteria e o personagem do Dr. Dolittle só viria a ficar mundialmente famoso no cinema no ano de 1998. A ideia do filme de 1998 era a seguinte: nessa época, quase chegando nos anos 2000, as pessoas felizmente já entendiam que os livros do Hugh Lofting eram importantes para a literatura inglesa, mas que tinham ideias muito preconceituosas em vários deles, e por isso ninguém achava que seria uma ideia boa adaptar aquelas histórias para o cinema nos contextos originais delas. Eles decidiram então trazer a história para os dias atuais, colocando o Dr. Dolittle como um médico contemporâneo, mas principalmente colocando o Ed Murphy no papel, o que foi muito bom não só porque o Ed Murphy é um ator surreal, mas também porque fez com que o elenco do filme fosse majoritariamente negro, já que nessa versão o Dr. Dolittle tinha esposa e filhas, todas negras também, o que foi ótimo por uma questão de representatividade para apagar da memória das pessoas os resquícios racistas que existiam nesse personagem. Aí na história do filme, então, a única coisa que se manteve da obra literária original foi o personagem Dr. Dolittle, a sua habilidade de se comunicar com os animais e uma adaptação de uma parte ali pequena do arco do primeiro livro, que seria aquela parte da história em que Dolittle era um médico de humanos, né, que tinha uma carreira promissora, mas que a sua carreira começava a ser ameaçada porque ele começa a se aproximar muito dos animais por causa dessa habilidade de se comunicar com eles. Só que ali no filme do Ed Murphy, ele não desenvolveu essa habilidade porque ele escolheu. É mais um dom que ele tem, que ele não escolheu, que acarreta a ele a responsabilidade de cuidar dos bichos
vistos à sua volta. O primeiro filme do Dr. Dolittle foi um tremendo sucesso, caiu no gosto do público e isso rendeu inclusive uma sequência que foi Dr. Dolittle 2, lançado em 2001 e abriu aí a porteira para uma verdadeira franquia de filmes do personagem. Mas uma franquia de filmes do personagem sem o personagem, porque nesse segundo filme, o John Dolittle descobre que as filhas dele também possuem o dom de se comunicar com os animais. E bom, embora o filme seja legal, ele não fez tanto sucesso quanto o primeiro, e por isso os filmes seguintes foram feitos sem o Ed Murphy. Foi então que a atriz Kyla Pratt, que interpretava a Maya, a filha mais nova dele, assumiu o protagonismo da franquia, e os filmes seguintes foram acompanhando as aventuras dela, utilizando o dom que ela herdou do pai. Foi aí então que nós tivemos os filmes Dr. Dolittle 3, 4 e 5, onde a Maya vai ajudar os animais, respectivamente, em um rancho no interior, na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos e, por fim, em Los Angeles, em Hollywood. Dessa forma, os únicos personagens que aparecem em todos os 5 filmes dessa saga do Dr. Dolittle são a Maya Dolittle e o cachorro da família, o Lucky. Mas enfim, a saga dos Dolittle tinha terminado em 2009 e desde lá não tivemos mais filmes desse personagem até chegarmos em 2020, onde uma proposta completamente nova chegou aí na pele do Robert Downey Jr., resgatando a ambientação e o enredo dos livros originais, mas é claro, tomando cuidado para deixar as partes problemáticas de fora. A história desse filme começa no que seria o início do segundo livro, onde o John Dolittle já é um veterinário e já mora com seus animais ajudantes na sua casa. A questão é que aqui eles acrescentam à história o fato de que ele foi casado com uma mulher chamada Lily, e que essa esposa dele morreu há muitos anos numa expedição que ela fez sozinha. O Dolittle então recebe a visita do Tommy, que vai acabar se tornando o seu assistente aprendiz, mas que, assim como no livro, está procurando por ele para ajudar um esquilo ferido, que aqui no filme foi ele mesmo que atirou no esquilo por acidente, e o Tommy acaba indo com o Dolittle numa expedição para salvar a vida da rainha da Inglaterra. Não porque eles se preocupam verdadeiramente com a rainha, mas sim porque a rainha é quem deu pro Dolittle a mansão e as terras que ele tem para cuidar dos seus animais, e se essa rainha morrer, ele pode acabar perdendo essas terras. O filme aposta então num gênero de aventura e fantasia misturado com comédia e traz pra gente um visual fantástico, que com certeza vai agradar quem estiver procurando um filme bem família. No geral, as críticas ao filme não foram muito positivas, principalmente lá fora. O filme não foi muito bem recebido. Eu não achei o filme ruim, assim como tanta gente disse, até porque entre o público o filme tá sendo sim bem aceito como um filme legalzinho de sessão da tarde. E eu recomendo que, se você ainda não viu, assista ele com a sua avó, com seus filhos, com seus sobrinhos, que ele garante sim uma história bem divertida e despretensiosa para se assistir. No mais, essa foi a história completa do Dr. Dolittle, e eu quero que você me diga aqui nos comentários quais outros personagens de fantasia você quer ver por aqui no canal. Não esquece de clicar em curtir, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!